Bom dia, amigo. É bom nos encontrarmos mais uma vez e termos aqui a oportunidade de compartilhar algo da palavra de Deus que fale ao seu coração. É muito bom nos encontrarmos nesse começo de dia, comecinho de dia, bem cedo ainda. É provável que você tenha muitas atividades pela frente, muitas coisas para resolver, mas eu quero dizer a você que é uma satisfação poder contar com a sua companhia. Deixe-me aproveitar para lhe fazer um convite. No próximo domingo, em nossa igreja, teremos uma programação especial a partir das 6 horas da tarde. Queremos marcar de forma solene o acendimento da nossa iluminação de Natal. Então você pode chegar à igreja às 6 horas e em frente ao templo, do lado de fora, haverá uma apoteose em que marcaremos a inauguração de nossas luzes de Natal. E às 7 horas da noite, claro, nosso culto normal do domingo à noite. Mas agora eu quero dizer a você que completa mais um ano de vida hoje, que nós desejamos muitas bênçãos do Senhor sobre sua vida e todo o cuidado de Deus dedicado a você em todas as áreas do seu viver. Vamos juntos agora à palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. No livro dos Provérbios, no capítulo de número 6, eu quero ler com você o versículo 32, que diz o seguinte: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Há muitos textos na palavra de Deus em que aparecem referências a vários pecados, e em alguns desses textos há uma referência específica ao adultério, à traição no relacionamento conjugal. No livro dos Provérbios, esse tema aparece algumas vezes. Basta dizer, por exemplo, que praticamente todo o capítulo seguinte a esse que lemos, todo o capítulo 7, é dedicado ao processo do cometimento deste pecado, que é o pecado do adultério. Algumas vezes, inclusive, Deus usa esta imagem do adultério, da traição, para se referir à nossa atitude diante dele, em que muitas vezes nos distanciamos dele e servimos a outros deuses, a falsos deuses, ou colocamos como prioridade em nossa vida outras coisas que não o nosso relacionamento com ele. É assim que Deus algumas vezes se refere ao povo de Israel ao longo do Antigo Testamento ou no Novo Testamento, trazendo essa ideia do pecado, do distanciar-se dele, do trair a sua confiança. Mas a verdade é que quando a Bíblia fala sobre isso, traz à tona um tema extremamente prático. Aliás, o que mais fascina quando lemos o livro dos Provérbios é essa abordagem prática, a abordagem pragmática das verdades aqui apresentadas. E é notório perceber que ao falar do adultério, o texto fala disso com riqueza de detalhes. Em alguns outros momentos desse livro é possível encontrar a referência à sedução do adultério, ao modo como a tentação se manifesta e ao modo como, de forma progressiva, alguém pode se envolver nesse tipo de problema. E eu quis trazer à tona esse assunto porque nós vivemos numa sociedade em que algumas vezes se tenta minimizar a gravidade da infidelidade conjugal. E é muito comum, inclusive em programas, principalmente de televisão, defender-se a tese de que um relacionamento extraconjugal não tem importância nenhuma, não tem peso nenhum, não tem prejuízo nenhum, ou algumas vezes, você já deve ter ouvido isso, tenta-se insinuar que um relacionamento extraconjugal faz até bem para o casamento, faz até bem para o relacionamento. Eu queria dizer duas coisas para você. A primeira delas, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala da infidelidade, do adultério, como sendo um pecado diante de Deus e um pecado diante do outro. E algo que traz consequências. A expressão usada pelo escritor dos Provérbios, você viu, é que só alguém que quer se arruinar trilha esse caminho. A outra coisa que eu quero dizer para você é que, independente do que está previsto nas Escrituras, a experiência prática da vida mostra isso. A verdade é que a infidelidade conjugal e o adultério é algo que traz sofrimento, e muito sofrimento. Muitas marcas, muitas mágoas, muita amargura, muita dor. Sofrimento inicialmente por parte daquele que é traído e que é profundamente machucado por um pecado que o fere diretamente, fere sua autoestima, fere seu amor próprio, fere o relacionamento no qual alguém investe, fere a possibilidade da confiança, que é algo elementar em qualquer relacionamento. Mas com o tempo,
Não apenas aquele que é traído é ferido. As dores se estendem a outras pessoas quando há um relacionamento familiar em que há filhos envolvidos, esses inevitavelmente vão acabar sofrendo também. E é um momento em que aquele que comete o pecado começa a entrar em processo de sofrimento. Muitas vezes o sofrimento decorrente da culpa, do reconhecimento do erro. Outras vezes o sofrimento apenas pela percepção de que outros estão sofrendo por causa dele. E algumas vezes o sofrimento por conta dos desdobramentos, das consequências, dos efeitos do erro cometido, do pecado cometido e às vezes a destruição em famílias. Eu quero dizer a você, e falo do fundo do meu coração, desses quase 27 anos de ministério pastoral, eu tenho vivido e acompanhado situações de muitas famílias e tenho podido acompanhar de perto o imenso sofrimento trazido para casamentos, relacionamentos e lares, justamente por conta do adultério, da infidelidade conjugal. Tenho acompanhado os sofrimentos e dores de muitas famílias, muitas vezes destroçadas, destruídas e jamais recompostas ou recuperadas depois de um problema como esse. Tenho visto muito sofrimento, porque têm passado cônjuges, filhos e famílias, em decorrência de algo que tem sido colocado pela sociedade como sem importância, sem nenhum peso, sem nenhuma consequência. A verdade, porém, é que por mais irresponsável e inconsequente que alguém tente ser, a palavra de Deus nos lembra que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E por isso a Bíblia é tão cuidadosa em relação ao problema do adultério. Ele traz efeitos que podem acompanhar alguém pelo resto da vida, na confiança minada ou comprometida, no relacionamento ferido, em mágoas e amarguras que se enraizam no coração e que muitas vezes não conseguem ser superadas pelo perdão. E ainda que haja o perdão, há imagens e lembranças que vão acompanhar pelo resto da vida. Por isso, eu queria que você estivesse atento a isso. E a Bíblia fala de muitos cuidados que devemos ter com alguns pecados que nos rondam e que tentam aos poucos nos seduzir, para que com o devido cuidado e responsabilidade você seja sábio em suas decisões e nos rumos que dá à sua vida e aos seus relacionamentos. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra traz conselhos. Conselhos sábios, conselhos práticos. Conselhos que podem ser percebidos como extremamente úteis para a nossa vida. Quero agora, Senhor, apresentar as vidas daqueles que nos assistem, talvez pessoas que já tenham cometido falhas no passado e que carreguem hoje culpa. E eu peço o Teu perdão, mas eu peço a todos a Tua sabedoria, para que as decisões tomadas e os rumos dados à sua vida tragam alegria e não dor. No nome de Jesus, amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, confia noites, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Colégio Americano Batista, educação para toda a vida. Do infantil ao ensino médio, você tem no Colégio Americano Batista profissionais, professores, mestres e doutores, qualificados desenvolvendo atividades com competência e valores cristãos. Venha fazer parte desta conquista. Está aberto o processo seletivo para novos alunos da manhã e tarde. Prova dia 28 de novembro. Informações 2122-5599. Colégio Americano Batista, há mais de 100 anos educando gerações.